Sábado, mais uma vez. Estamos aqui mais um sábado, nos reunindo, para aprender um pouco mais da palavra profética. Convido a todos para a gente ficar de pé, para a gente fazer uma oração, para dar início ao estudo dessa tarde. Arthur, você ora conosco? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais reunidos. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ajude, Senhor, a entender um tema tão importante e nos preparar para o lá eterno. Amém. Que Teu Santo Espírito esteja aqui com cada um de nós, conosco, Senhor. Não só como informação, mas viver conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Nós estamos numa crescente aí no estudo. Essa é a nossa, acho que quinta reunião. Se não é quinta, é a sexta reunião que nós fazemos. E hoje a gente vai falar sobre as 3 mensagens angélicas. Esse é um assunto que acredito que todos já ouviram em algum grau, tá? Hoje a gente vai entrar em um detalhamento, com relação às mensagens angélicas. A gente precisa, vocês vão entender por que a gente precisa conhecer tanto desse assunto, porque esse é um assunto que a gente está trazendo aqui como sendo um assunto importante, um assunto profético, tá? E como o Arthur colocou na oração dele aí, a gente vai entender os pormenores do que significa cada mensagem, mas para além disso, essas mensagens precisam fazer parte da nossa fé e da nossa vida, Nós vamos chegar num momento da história que principalmente a terceira mensagem angélica, ela vai precisar ser vivida, ela vai precisar ser não somente anunciada pelos nossos lábios, mas a gente tem que realmente testemunhar dela, tá? Antes de a gente entrar nas 3 mensagens angélicas, eu vou ler um texto, eu queria que João passasse aí, por favor, que está aqui no livro Eventos Finais, absorvido do Testemunhos Seletos, o porquê de a gente estudar sobre esse assunto. Olha que interessante, ó. Quem poderia ler para a gente aí? O texto começa aqui, tá? Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo, como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não deve eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Vamos lá. Primeira palavrinha que está aqui, fala que os adventistas do 7º dia, é para nós essa mensagem, sim ou não? Sim. Para nós, Foram colocados no mundo como o quê? Atalaias. Atalaias. Quem mora aqui em Aracaju ouve muito essa palavra atalaia. Mas o que é que significa um atalaia? Que anuncia, o que mais? Fica vigilante, O atalaia, nas cidades antigas, ficava em cima dos muros. Quando ele via algum perigo, algum exército inimigo que vinha, ele era o primeiro que anunciava para as pessoas que estavam dentro da cidade, para o rei, para as pessoas que estavam ali, que vinha perigo. Então, o atalaia era um porta-voz, era um mensageiro. E diz aqui que nós somos mensageiros. É a primeira informação importante para hoje. E diz aqui que também somos portadores de luz. Que luz é essa que nós somos portadores? A verdade, a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós, como adventistas, fecha aí, João, por favor. Além de sermos mensageiros, nós portamos a palavra de Deus, a luz que iluminou os adventistas. Para quem não sabe, esse Mini Centro-White, ele quando a gente foi abrir, tinha que colocar um nome, para o Mini Centro-White. E esse Mini Centro-White se chama Atalaias do Advento. Então, combina aí com isso que está aqui nesse texto, Além disso, além desse significado dessas palavras, diz assim, olha, a eles quem? Os adventistas do 7º dia, foi confiada o quê? A última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Vejam bem, hoje nós temos mais de 40 mil denominações somente dentro do cristianismo, ok? Boa tarde. 40 mil placas de igreja, ok? Toda hora se abre uma igreja diferente na esquina.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi aberta não para ser mais uma. Nós não somos, do ponto de vista de ser humano, de congregação, melhores do que nenhuma outra denominação, ok? Os seres humanos que estão aqui são tão falhos quanto outros que estão em diversas denominações espalhadas. Olha, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse início, porque isso aqui é o que dá o sentido... Não pode mexer no cabo. Isso é o que dá o sentido para esse estudo de hoje. A gente tem que entender essa mensagem que está aqui, tá? Então, prestem bastante atenção. Então, nós, como adventistas, nós não estamos... essa igreja não foi aberta simplesmente para ser mais uma. Deus tinha uma ideia específica. Lá em Apocalipse, capítulo 10, eu chamo dali da nossa certidão de nascimento, depois do desapontamento, em 1844, Deus ele disse assim, é necessário que profetize outra vez a muitos povos, nações, multidões e línguas. Estava dizendo que esse povo, esse remanescente, tinha que continuar pregando e anunciando a mensagem profética. Então, quando diz aqui, olha, que a nós, adventistas, foi confiada, essa palavrinha aqui é uma palavra pesada, é uma palavra de responsabilidade. Deus nos convidou, nos chamou, e Ele nos confiou essa mensagem aqui, que é a última mensagem de advertência ao mundo que está a aparecer. E por que isso é muito importante? Porque, como eu falei, dentro dessas mais de 40 mil religiões, dentro do cristianismo, né, denominações, boa parte não prega aquilo que a gente prega. Boa parte não prega, por exemplo, as 3 mensagens angélicas, que é o que a gente vai tratar aqui. E essas mensagens é a mensagem mais importante para esse mundo nos últimos dias. É o que nós chamamos de verdade presente. O conceito de verdade presente qual é? É a verdade mais importante para aquele momento da história. Exemplo, qual era a verdade presente na época de Noé? Dilúvio. Ele disse, olha, se arrependam dos seus pecados, vai cair chuva, vai destruir tudo. Vocês precisam entrar onde? Na arca. A verdade presente era aquela. Noé podia pregar sobre a história de Adão, sobre a história de Enoque, de Enos, de Sete. Ele podia falar sobre tudo. Mas ele não podia deixar de falar sobre o dilúvio. Era a mensagem mais importante para os dias de Noé. Então, dá mais um exemplo. Qual era a verdade presente no tempo de Jeremias? O cativeiro babilônico. Ele disse, olha, vai vir aí, vocês vão ser levados como cativos para a Babilônia. Jeremias podia pregar sobre tudo o que aconteceu antes dele, mas não poderia deixar de falar sobre aquilo ali. Isso se chama verdade presente. É a verdade mais importante para aquela época ali. E qual é a verdade presente nos nossos dias? As 3 mensagens angélicas. Vocês vão entender por quê, tá? Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. 2 pontos. Qual é? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Olha essa última frase, ó. Nenhuma obra há de tão grande importância. Nós, como adventistas, podemos falar, pregar, trabalhar em muitas áreas, mas não podemos deixar as 3 mensagens angélicas de lado, porque senão vamos estar saindo de quê? Do foco. Foco esse que não foi estabelecido por nós, foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus chama esse povo com esse foco. E quando eu falo isso, dessa importância, porque Deus nos chamou, já existiam, quando a Igreja Adventista surge ali em 1863, já existiam outras denominações cristãs grandes, que na época não eram tanto, mas que hoje são grandes. Mas Deus fez questão de chamar aqueles remanescentes ali, daquela época da decepção, do desapontamento, e formar um grupo que continuasse estudando a palavra de Deus, que continuasse mirando naquilo que Deus falou aqui, não que os homens falavam, porque Deus tinha uma obra para esse grupo, que era a pregação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Essas mensagens, a gente vai detalhar elas aqui, mas o núcleo delas, a essência delas, vai falar sobre adoração. E no conflito final, a grande questão vai ser de adoração. E essa palavrinha, que é tão comum no meio religioso, ela vai estar bem, como é que eu posso falar? Ela vai estar bem bagunçado, o conceito de adoração. Até porque, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente sobre Babilônia, e a gente vai falar hoje também aqui,
Babilônia é religiosa, só que existe confusão. As pessoas não entendem bem para onde a Bíblia está apontando. Existe uma mistura da verdade com o erro. Então, essas mensagens é para colocar o trilho certo para o povo de Deus. Primeira, segunda, terceira mensagem angélicas. E essa última frase aqui, ela me chama muita atenção. Ela mexe muito comigo. Por quê? Nós, como igreja, nós temos várias funções, né? Enquanto igreja, enquanto instituição religiosa. E nós devemos trabalhar realmente com vários braços. A gente precisa entrar no mundo de várias formas. Então, nós temos, o pastor falou hoje aqui, nós temos uma casa publicadora, nós temos escolas, nós temos indústria de alimento, hospitais, centros de saúde, nós temos vários braços. Nós temos a ADRA, não é? Ou seja, a igreja ela se ramifica de várias formas. Só que essa frasezinha diz assim, olha, nenhuma obra há de tão grande importância, são as terceiras mensagens angélicas, não devem eles quem? Os adventistas, permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ou seja, nós não podemos fazer outras coisas esquecendo do que é a verdade presente para os nossos dias. Nós devemos sim fazer essas outras coisas, mas sem perder a nossa essência, ok? Vamos à Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, do verso 6 ao 12. Nós vamos ler todo o texto e depois a gente vai destrinchar aqui, tá? Apocalipse capítulo 14, do verso 6 em diante. Queria que um voluntário pudesse ler aí do 6 até o 12, por favor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Obrigado, Luciana. Aí estão as três mensagens angélicas, né? E no verso 6, começa dizendo assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus vai usar os anjos para pregar o evangelho? Não. E por que no Apocalipse está dizendo que o anjo estaria levando o evangelho eterno? É símbolo de mensageiro. Muito bem. Anjo é símbolo de mensageiro. E quem foi que Deus chamou como mensageiro para essas três mensagens aqui? Nós, povo de Deus, remanescente dos últimos dias. E diz mais: para proclamar essa mensagem aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, por isso que nós somos uma igreja mundial. Por isso que nós não podemos pensar só no Siqueira Campos. Não podemos pensar só em Aracaju, em Sergipe, no Brasil. A gente precisa pensar no mundo, porque Deus quer salvar todo o planeta Terra. Deus quer salvar aquelas pessoas, os muçulmanos que ainda nunca ouviram falar de Jesus, os hindus, quem não tem religião, Deus quer salvar a todos. E a gente vai estudar aqui mais à frente, quando a gente for estudar sobre o alto clamor, que essa mensagem ele vai atingir todo mundo. Vai chegar um momento em que todo mundo vai ser impactado com essa última mensagem. E nós fomos chamados para esse propósito, tá? João, passa aí, por favor. Vamos lá. Eu fiz aqui uma separação das três mensagens angélicas com o que ela tem assim de mais importante, né? A primeira mensagem
ela se resume em um chamado, a gente vai entender para quem é esse chamado, e fala também do juízo, tá? A segunda mensagem fala de uma queda de um falso sistema. E a terceira mensagem fala de um confronto que vai existir nos últimos dias, nos últimos momentos da história, e fala também qual será a consequência. Ou seja, quando houver esse confronto, vai haver um lado vencedor e um lado perdedor. E qual vai ser a consequência desses dois lados? Então, passe aí, por favor, João. A gente vai agora para a primeira mensagem angélica que está aqui no verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora de quê? Vamos lá? Chegou a hora de quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Vamos lá? Primeira pergunta. O que é temer a Deus? Tem respeito, obedecer. Ok. O que mais? Temer a Deus não é ter medo, não? Não. A palavra temer não é ter medo, não? Nesse caso, Reverência. Obedecer, reverência, o que mais? Submissão, rendição. Todos esses sinônimos aí, tá? Temer não tem nada a ver com ter medo. Até porque lá em 1 João, diz que o amor de Deus lança fora o quê? O medo. Então, não é pra gente ter medo de Deus, é pra gente se submeter a Ele, reverenciá-lo, se inclinar a Ele e reconhecer que Ele é Deus. Isso é temer a Deus. E o que é da glória? Exaltar, o que mais? Glorificar com a própria vida. Opa! É aqui a chave. Veja bem, as pessoas hoje têm confundido a adoração com o momento que a gente passa na igreja, prestando um culto a Deus, que a gente canta, que a gente ouve a mensagem e que a gente ora. Isso faz parte da adoração. É uma adoração em conjunto que nós fazemos, adorando de fato ao Deus Criador. Mas isso aqui que está aqui, da glória a Deus, não é simplesmente na hora de uma música eu dizer um glória, ou na hora de uma oração dizer glória a Deus. Isso aqui tem a ver com a minha vida. Dar glória a Deus é colocar em prática na vida aquilo que Ele me pede. Então, como é que eu dou glórias a Deus? Testemunhando na minha vida as verdades que eu aprendi da palavra de Deus. Isso é dar glória a Deus. Então, tire essa ideia de que dar glória a Deus é uma manifestação e um momento de louvor e adoração. Dar glória é testemunhar onde quer que você esteja. Isso é dar glórias a Deus. Deus, Ele fica feliz com o seu povo, independente de onde estejam, se dentro da igreja ou fora dela, no ambiente de trabalho, da família, da vizinhança, se vivem o evangelho que professam acreditar. Isso é dar glórias a Deus, ok? Testemunhar, viver o evangelho. Chegou a hora do juízo. O que é que isso significa? Fala aí, Jaqueline, alto. Juízo investigativo. Quando foi que começou o juízo investigativo? 1844. E o que é que acontece nessa data? Por que que começou aí? Como é que nós sabemos disso? Jesus passou do Santo do Santíssimo. Lá no céu, né? E como é que a gente sabe que isso aconteceu? Hã? Como é que a gente sabe que Jesus passou? Vejam, eu preciso que vocês prestem atenção. A gente não pode estar se distraindo, senão a gente perde aqui a... Preste atenção nisso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente sabe que o juízo começou em 1844? Vocês são adventistas, a gente precisa conhecer essa mensagem, certo? Nos detalhes. Foi Joseph que teve a visão do mineral. Um de cada vez. Só para a gente organizar aqui as ideias. Tem um microfone ali, quem quiser levanta a mão. André vai entregar o microfone. Por favor, irmão. Pode ser a finalização das 2.300 tardes de manhã. Ok. Então vejam. Obrigado, meu irmão. Então vamos lá. Como é que eu sei que o juízo começou em 1844? Vamos parar um pouco, vamos esperar um pouquinho aí. Senão a gente não consegue pegar, certo? É um passo a passo que a gente tem que entender cada passinho desse aqui, cada palavrinha dessa aqui. Vamos lá? Como é que eu sei, então, que começou em 1844? Porque tem uma profecia lá em Daniel. Daniel 8, verso 14. Vamos lá?
Daniel 8, verso 14, tem uma profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quando finaliza essa profecia, diz que lá o santuário seria o quê? Então, eu sei que é em 1844, porque existe uma profecia que indica o início e quando ela finalizaria. E diz lá que começaria o juízo. Que juízo é esse? O juízo investigativo. Onde aconteceria esse juízo? No céu. Jesus, ele faria agora papel não somente de sacerdote, mas faria um papel de juiz. E a quem Jesus vai julgar? Os que confessaram que veio. Mortos e o quê? Mortos e vivos. Mais que mortos e que vivos. Todos. Arthur falou ali. Os que confessaram que veio em Cristo. Ok. Vejam. Normalmente a gente pensa que no juízo investigativo, todo mundo que passou aqui pela terra está lendo nome por nome. Não. Somente os que em algum momento professaram aceitar o evangelho. Da forma como eles tiveram disponibilizado em sua época. Aqueles que desprezaram o evangelho, eles automaticamente estão o quê? Condenados. Julgados e condenados. Então lá, aqueles que em algum momento professaram acreditar no evangelho, o seu nome é colocado lá para ver se a pessoa que colocou, professou, se ela viveu de acordo com o evangelho que ela professou. Ok? Isso está bem claro no livro Grande Conflito, depois vocês podem conferir isso que eu estou afirmando. Então, no juízo investigativo, passa somente o nome daqueles que professaram em algum momento o nome de Deus, o evangelho eterno. E aí, cada nome vai passar lá nos livros de registro para ser analisado se vão ser salvos ou não, ok? Esse é o juízo. Volta ali, João, por favor. Irmão, deixa eu fazer só uma pergunta aí ao senhor. Sim. Então, no caso, eu professei que eu me batizei e aceitei a Jesus Cristo, a Jesus. Sim. No caso, se eu não seguir a norma do que a Bíblia pede, se eu não seguir a norma do que a Bíblia pede, do que a lei manda, então ali eu já estou... Não. Se você professou o nome de Cristo, se em algum momento você diz que aceitou a Cristo, seu nome vai ser passado no juízo celestial. Sim. Nesse juízo, vai verificar se aquilo que você professou foi verdadeiro ou não. Se você de fato deu glórias a Deus através da sua vida. Seu livro de registros vai estar lá afirmando cada passo daquilo que você fez na sua vida. E vai ver se de fato você seguiu aquilo que você professou ou não. E aí vai dizer se você está salvo ou não. E no meio do caminho, se eu desistir, também ali já estou apagado. Se você desistir, veja, todos, vamos lá, todos aqueles que professarem em algum momento o nome de Cristo, o Evangelho Eterno, vão passar no juízo investigativo. Se você foi perseverante até o fim ou não, vai ser analisado lá. É Jesus que vai fazer esse julgamento. Se até o fim você permaneceu fiel, se não, se você se arrependeu em algum momento da sua vida ou não, é nesse julgamento que vai ser verificado isso aí, ok? O julgamento vai ser para isso exatamente. Então vejam, essa primeira mensagem, ela diz para a gente se voltar para Deus, para a gente se render a Ele, diz para a gente ter uma vida de acordo com aquilo que a gente professa, dar glória a Ele, e diz que chegou a hora do juízo. O juízo começou quando? 1844. Então quando era para se proclamar essa primeira mensagem? Próximo a esse momento aí. Então a primeira mensagem angélica ela começou a ser pregada com o movimento milerita. Começou ali em torno de 1831. Eles começaram a proclamar a primeira e a segunda mensagem. Essas duas mensagens eles começaram e o movimento adventista deu continuidade. E nos nossos dias, a gente vai continuar pregando a primeira, a segunda, mas o foco no final vai ser a terceira mensagem angélica. Então, ela começa ali por volta do início do juízo, mas ela continua. Agora, olha que interessante essa parte aqui da primeira mensagem. Depois eu vou fazer pergunta das outras para ver se vocês entenderam, viu? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Por quê? Porque é que Deus, ele colocou essa partezinha aqui. Vejam, se ele já tinha dito aqui para a gente se render a ele, se ele já tinha dito para a gente dar um bom testemunho, porque chegou a hora do juízo, para que dizer aqui que a gente deve adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas? Pelo Criador. Mas por que evidenciar que ele é o Criador?
João, coloque, por favor, ali o outro slide. Aquele outro, né? Vocês vão entender por que Deus fez questão de botar aqui, nesse momento da história, essa informação ali que ele é o Criador. Amplia aí, João, por favor. Da F5. Diga aí, meu irmão. Nos 10 mandamentos a gente encontra isso aí falando. E o quarto mandamento. Exatamente. Mas olha esse histórico aqui, ó. Todos esses eventos aqui são eventos do tempo do fim, ok? A partir, qual é o ano que marca o tempo do fim, que a gente já falou aqui? 1798, quando o Papa foi preso lá na Revolução Francesa, né? Começou o tempo do fim, tem esses eventos históricos aqui, tá? Primeiro evento que está ali, a Revolução Francesa, que foi exatamente quem prendeu o Papa e acabou a hegemonia papal, né? 1798. Olha o que acontece no mundo. As reviravoltas começam a acontecer. Quando o Papa foi preso, lembrem que a Bíblia, ela não estava na língua das pessoas. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 11 que ela estava vestida de panos de saco. Então, a primeira sociedade bíblica do mundo surge em 1804, lá na Inglaterra. 6 anos após o Papa ser preso, se organiza na Inglaterra uma sociedade bíblica que era para quê? Qual era a finalidade? Que as Bíblias elas fossem traduzidas para as línguas e pudessem ser distribuídas para as pessoas. Uma curiosidade para vocês. Aqui no Brasil, em 1808, 4 anos depois dessa primeira sociedade, foi distribuída uma carga do Novo Testamento. Veja, o Brasil foi descoberto ali, né, por Pedro Álvares Cabral, ali, 1500. Em 1808, chegou uma carga do Novo Testamento. Percebam que durante a Idade Média, durante a hegemonia papal, a Bíblia não chegava aqui para o povo brasileiro. Então, a primeira sociedade bíblica do mundo foi em 1804. Eu coloquei em amarelinho aqui os dados históricos que têm a ver com o que Deus estava preparando para esse mundo, tá? Depois, nesse período aqui, foi o movimento millerita que eu me referi há pouco. Guilherme Miller começa a pregar, até então ele acreditando que era a volta de Jesus, de 1831 até 1844, quando de fato começou o juízo, o julgamento, tá? Olha o espiritismo aqui, ó. Satanás agora começa a levantar suas forças. Ele começa agora a levantar para destruir aquilo que Deus tinha levantado. Então, enquanto Deus estava levantando aqui as sociedades bíblicas para a Bíblia ser traduzida em vários países, o movimento millerita, que seria o precursor da Igreja Adventista, Satanás lança ali, ó, lá nos Estados Unidos, 2 irmãs, as irmãs Fox, começam a ouvir umas batidas misteriosas lá, e é o início do espiritismo moderno, 1847. Agora, olha que interessante, olha. 1859, um cidadão chamado Charles Darwin lança um livro que é A Origem das Espécies, com a teoria da evolução. Olha o que é que tem a ver isso aí com a primeira mensagem angélica. Deus, até esse momento da história, ele não precisava pregar, ele não precisava que seu povo falasse que ele era o Criador. Por quê? Porque todo mundo reconhecia que Deus era o quê? O Criador. A ciência reconhecia que Deus era o Criador. A filosofia muitas vezes questionava algumas coisas, mas não batia de frente que Deus era o Criador. Não existia uma outra explicação para a origem da vida se não fosse Deus. No tempo do fim, surge a primeira teoria que ganha força, primeira teoria não criacionista, com Charles Darwin, teoria da evolução das espécies. Então vejam, Deus chama João, lá ali por volta do ano 70, 90, e dá as 3 mensagens angélicas. Na primeira diz assim, olha, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fundo das águas. E essa mensagem era para ser pregada quando? Lá no futuro, perto do quê? Do tempo de quê? Do juízo. Do juízo. Onde diz lá, chegou a hora do seu juízo. A primeira mensagem angélica era para ser pregada nesse momento da história. Porque Deus, com a sua presciência, já sabia que iam surgir teorias que iam tentar contrafazer a ideia que Deus é o Criador. Por isso que Deus colocou na primeira mensagem angélica, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fundo das águas. Aqui já agora no século XX, surge mais uma teoria aqui, ó, a teoria do Big Bang, 1927. Essa teoria também diz que não é o Deus que é o Criador. Uma explosão cósmica fez a criação do universo. Então, essas 2 teorias, que são as mais aceitas até hoje, né?
elas permanecem como teorias, né? Mas elas são muito aceitas no mundo acadêmico e surgem exatamente no tempo do fim, quando Deus pediu para que se falasse que Ele é o Criador. Então não é por acaso que na primeira mensagem angélica diz: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Pode voltar lá, João, por favor. Então Deus, ele é extraordinário, né? Em 1863 surge a igreja, que tem esse papel, como a gente já viu aqui, na pregação das 3 mensagens angélicas. Então, vamos agora separar. Temer a Deus é o quê? Respeitar, o que mais? Reverenciar, o quê? Render-se, o quê? Total submissão. Então, temer a Deus é isso. É se entregar completamente. O que é da glória? Refletir seu caráter. Como mais? Viver ativamente os seus princípios. Vocês têm que decorar isso aí, viu? O que é a hora do juízo? Ok, a intercessão de Jesus e a purificação, né? O juízo investigativo que começa no céu. E o que é adorar o Criador? Ok? Então a primeira mensagem angélica, Deus está chamando o seu povo para viver de acordo com a vontade dele e dizer quem é o Criador de todas as coisas. Essa é a primeira mensagem angélica. Ok? Alguma dúvida com relação à primeira mensagem? Então vamos para a segunda. Pode passar aí. Isso aqui é interessante também. A hora do juízo, né, que a gente falou aqui é uma ilustração do santuário, né? Jesus, ele estava lá no céu, nesse local, um local santo. Em 1844 ele passa para o local santíssimo. Aqui na Terra existia um dia específico por ano que isso acontecia, onde o sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo. Que dia era esse? Dia da expiação. Que era o dia de quê do santuário? Da purificação do santuário. Era quando, simbolicamente, todos os pecados que o santuário tinha recebido durante o ano, eles agora eram colocados sobre um bode Azazel, que era levado para o deserto, e ali o santuário estava o quê? Purificado. Essa simbologia que tinha aqui no deserto, aqui no santuário do deserto, ela na verdade era uma aplicação do ministério de Jesus no santuário celestial. O pátio representa o sacrifício do Cordeiro aqui na terra, quando Jesus veio e morreu. O lugar santo, a primeira fase do ministério de Cristo, do ano 31 até 1844, e o lugar santíssimo de 1844 até um pouco antes da volta dele, quando ele fechar a porta da graça. Ok? Quem pode ler essa partezinha aqui? A primeira mensagem transfere o foco da terra para a realidade celestial. Não é apenas um julgamento punitivo, mas a vindicação do caráter de Deus diante do universo. Guilherme Miller, ele pensava que a purificação do santuário seria onde? Aqui na Terra. O foco dele era como se, que era uma doutrina aceita na época, que o santuário era a Terra, então cairia fogo do céu e purificaria a Terra, então para ele seria a volta de Jesus. Mas na verdade o foco era onde? O céu. Era lá que estava acontecendo uma mudança significativa, né? Ok. Pode passar. Então, olhem, o criacionismo, ele aponta para quem? Para o nosso Criador. E qual a intenção? Quem pode ler aí para a gente? Origem intencional, design divino. Ok. O ser humano tem valor sagrado e propósito. Moralidade baseada no legislador. Ou seja, nós não surgimos do acaso, não foi uma explosão, não foi simplesmente uma evolução de espécies. Houve intencionalidade. E veja, Deus, na sua mente infinita, quando ele pede para pregar a primeira mensagem angélica, veja como ele vai além. Se a característica de Deus, o atributo de Deus como Criador, ela é destruída, perde sentido existir Deus. Se Deus não é o Criador, se nós surgimos do acaso, para que eu vou reverenciar a Deus? Outra coisa, por que tem um dia de sábado para guardar? Se não existe criação, se não existe um Criador, não existe criação, não existe o sábado. Então, se eu destruo a ideia de Deus como Criador, eu destruo vários outros pilares da mensagem bíblica. Satanás, por isso que Satanás cria essas teorias para misturar a cabeça das pessoas, tirar o foco de Deus como Criador. E na Bíblia, o primeiro atributo de Deus que aparece é Deus como o quê? Criador. O primeiro verso da Bíblia diz o quê? No princípio criou Deus. Deus é o Criador.
Satanás faz de tudo para fazer isso ser apagado. No mandamento do sábado, está lá, Deus como Criador, porque fez os céus, a terra, o mar e a fundo das águas. Então, Satanás faz de tudo para destruir esse atributo de Deus, Deus como Criador. O design divino, né, tudo é perfeito, né, na natureza. O ser humano tem valor sagrado, ou seja, se nós surgimos do acaso, evoluímos de outras espécies inferiores, nós não temos valor nenhum. Simplesmente em algum momento vai surgir talvez uma espécie mais evoluída do que nós. Mas quando a gente entende Deus como Criador, nós somos feitos pelas mãos dele para um propósito específico, né? E a nossa moralidade é baseada no nosso Criador. É ele quem diz como devemos viver. Já as teorias humanas, elas voltam do Criador para a criatura. Ou seja, nós surgimos de forma acidental, de forma aleatória. O ser humano é um acidente biológico, né? A gente não sabe por que ainda não continua evoluindo, mas em algum momento evoluiu para o que nós somos hoje. E a moralidade é o quê? Relativa. E nós podemos dizer o que é moral e o que não é. Quando a gente vê algumas teorias surgindo no mundo, né? Relativizando alguns conceitos bíblicos que nós temos, é exatamente por não acreditar em Deus. Vocês podem perceber que lá no fundo existe um ateísmo por trás. Eu não aceito a Deus, então por que aceitar a moralidade vinda de Deus? Por que aceitar a moralidade vinda de um livro tão antigo como a Bíblia? Tá? Então, sempre no fundo existe um ateísmo. Então, autossuficiência humana e distanciamento do Criador. Então vamos lá para a segunda mensagem angélica. Quem pode ler aí? O verso 8. Serviu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia e fez com que todas as nações bebessem o vinho e furor de sua prostituição. Primeiro, a primeira mensagem angélica nos volta para o Criador, nos volta para devolvermos a nossa vida para Ele, nos rendermos a Ele. A segunda mensagem ela já tem um teor diferente. Ela mostra para um sistema caído. E ela fala aqui que é Babilônia. Eu queria que vocês me ajudassem. O que é Babilônia? Quem quiser, levanta a mão e vai pegar ali o... Pode falar, meu irmão. Confusão religiosa. Essa mistura, essa confusão aí, que ninguém entende nada. Perfeito. Então, Babilônia é uma palavra, é um símbolo bíblico, apocalíptico, que fala sobre confusão religiosa. A palavra Babel, vocês lembram da Torre de Babel, tem essa origem aí de confusão, no caso lá foi uma confusão de línguas, e aqui, no contexto de Apocalipse, é uma confusão religiosa. O mundo dos últimos dias é um mundo religioso. E eu diria até mais, além de religioso, é um mundo cristão. Cada vez mais o mundo vai adotar, se não o mundo todo, o cristianismo, mas pelo menos as ideias do cristianismo, ok? Mesmo as maiores religiões do mundo, elas vão aceitar algumas determinações do cristianismo. Só que esse cristianismo está confuso. Confuso por quê? Porque diz aqui, olha, que Babilônia deu o quê? A todas as nações a beber o quê? O vinho da ira. E o que é o vinho? Falsas doutrinas adulteradas. É por isso que nós precisamos conhecer esse livrinho aqui, a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós não bebemos uma bebida falsa. E aqui está dizendo que essa Babilônia, esse sistema religioso, ela faria com que todas as nações, vejam, Deus proclama as mensagens para quem? Para todas as nações. E Babilônia faz um contratrabalho. Também leva esse vinho para quem? Todas as nações. Para quê? Para que as pessoas fiquem sem sentido, sem entender de fato qual é a mensagem. E por que é que Deus colocou essa mensagem aqui? Por que é que Deus fez questão de, na segunda mensagem angélica, dizer assim, olha, caiu Babilônia, que deu a beber do vinho da sua prostituição? Por quê? Existe uma verdade absoluta, existe uma verdadeira mensagem. Ok. É um alerta, é um aviso. Ok. E quando... Porque na verdade, é que a primeira mensagem convida a todos a adorar a Deus, né? Sim. Só que, infelizmente, as religiões, principalmente nos Estados Unidos, rejeitaram. E com isso se constituíram justamente na Babilônia. Ok. Então, Deus sabia, então, Arthur, que existia um falso sistema religioso que estava confundindo as pessoas, né? Lá em Apocalipse 17, apresenta a grande Babilônia, a mãe, como sistema católico romano. Porque, lembrem, essas mensagens começaram a ser pregadas quando?
As mensagens angélicas, 1144. ali no movimento milerita. Já estava no contexto do tempo do fim. E o que era que tinha acontecido um pouco antes? Até 1798. A hegemonia papal. E nessa hegemonia de 1260 anos, o que foi que o papado fez como sistema religioso? Bagunçou tudo. Deu a beber do vinho da sua ira, da sua prostituição. As verdades que tinham sido colocadas na palavra de Deus foram todas misturadas com enganos. Adoração de imagens, falso dia de adoração, intercessão dos santos, purgatório, e tantas coisas foram colocadas durante esse período. E por que que nessa mensagem assim que caiu esse sistema? Por que que a segunda mensagem diz que caiu a Babilônia? Já caiu? Mas foi pregado aqui dizendo que caiu. Caiu ou não caiu? A segunda mensagem foi pregada ali antes de 1844, com o movimento milerita. E aí, caiu ou não caiu? Babilônia. Caiu ou não caiu? Por que caiu? Por causa que A hegemonia acabou. Mas o vinho da ira da prostituição não está sendo dado ainda a beber, não? Sim ou não? E como é que caiu? Então vocês vão entender. Olha, vejam. Vamos lá, para todo mundo entender. Ó. Eu botei aquele quadrozinho histórico do tempo do fim que vocês viram aqui. Durante 1260 anos, as pessoas tinham acesso à palavra de Deus, sim ou não? Na Idade Média? Não. A Bíblia estava vestida em panos de saco. As pessoas não tinham a Bíblia, na sua maioria, na sua língua. Então, durante esse período, o que esse sistema, o sistema babilônico falava, era, entre aspas, a verdade, era o que as pessoas conheciam. E por que que caiu aqui nesse período já? Porque a verdade começa a surgir, a palavra de Deus começa a surgir e começa a desmascarar todos aqueles erros que foram colocados durante todos esses anos na Idade Média. Então, a palavra de Deus, ela começou a levantar a verdade e esse sistema começou a cair. De fato, não caiu totalmente ainda. Por quê? Porque, abra a Bíblia aí, por favor, Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18 ainda está para o futuro, tá? É uma mensagem que ainda vai ser dada lá na frente, dos nossos dias. E eu queria que alguém lesse aí, por favor, o verso 1, 2 e 3. Jaqueline vai ler. Ok. E depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com forte voz, dizendo: Babilônia grande caiu, caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e a gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. Verso 4 também, Jaqueline, por favor. E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Então vejam, ó, o sistema babilônico de engano, de doutrinas falsas, começa a ser pregado. Começa a ser pregado ali depois, naquele período ali do desapontamento, as verdades começam a aparecer. E esse sistema, ele cai, as mentiras começam a cair. Mas o sistema em si, ele ainda vai cair no futuro. Hoje nós temos a condição de pegar a palavra de Deus e desmistificar os enganos, esse vinho da ira que foi promulgado para todas as nações. Então ele começa a cair ali, mas de fato, ele só vai finalizar essa queda lá no futuro. É tanto que Deus, aqui em Apocalipse capítulo 18, é um quarto anjo que aparece, tá? E esse quarto anjo vai precisar repetir essa mensagem, reforçando a ideia de quem é povo de Deus, que ainda está nesse sistema enganoso,
precisa sair desse sistema, porque senão vai sofrer das pragas, aquilo que Deus destinou para quem não é dele, ok? Então, começou a ser pregado lá atrás, mas vai haver um reforço com a mensagem do quarto anjo, que a gente chama aqui de Apocalipse capítulo 18. Pode... Não, a reforma protestante foi antes. Pode passar aí, João, por favor. Então, vamos lá. Olha. Então, essa segunda mensagem angélica, eu só preciso que você se concentre, porque eu já estou falando mais alto para a gente poder pegar aqui, tá? Essa segunda mensagem angélica, ela tem algumas características. A primeira, confusão doutrinária, tá? A gente já falou aqui o vinho, né? Então, a mistura da verdade bíblica com o paganismo e tradições humanas. Então, dentro do sistema religioso, dentro do cristianismo, foram colocadas algumas coisas que não são bíblicas, foram misturadas inclusive do paganismo. Orar para santos, por exemplo, isso veio do paganismo. Imagem de esculturas era uma característica dos gregos. Os gregos tinham várias imagens de escultura. Eles faziam uma imagem para o deus do sol, o deus da chuva, a deusa da fertilidade. E aí, o cristianismo, através do romanismo, trouxe isso para dentro da sua religião. Paganismo dentro do cristianismo. O que é que diz mais com relação ao sistema babilônico? O que é que ela faz? Quem lê aqui, por favor? Coerção e Estado. A união do poder religioso com o poder político para impor dogmas, a prostituição. Então vejam, na Idade Média, foi que a igreja fez? Se uniu ao Estado, né? Era poder civil e religioso, mas qual era a finalidade? Qual era a finalidade? Ó? Impor. Foi isso que Jesus nos ensinou? Aquilo que a gente acredita deve impor aos outros, sim ou não? Esse que estou à porta aí, se alguém abrir, todas as vezes que o poder religioso se une com o poder político e civil, acontece a imposição. E eu vejo hoje muitos crentes empolgados porque pessoas que são religiosas estão entrando na política. O que vai culminar é exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Imposição daquilo que a maioria acredita. Essa semana, André até comentou comigo, né? Essa semana, lá nos Estados Unidos, esse ano é que eles completam 250 anos da independência, e aí Trump, ele fez uma homenagem, né, aos judeus de um Shabat, né, de um sábado para ser guardado. E muita gente ficou empolgada com isso, né? Olha, o presidente dos Estados Unidos está dizendo para guardar o sábado. Não se enganem. Isso é um movimento que faz parte de um movimento muito maior, onde a religião está sendo colocada dentro do Estado, e isso está acontecendo fortemente lá nos Estados Unidos, onde pastores e líderes, inclusive judeus, estão sendo colocados lá, e aí as pessoas que são religiosas estão vendo isso com bons olhos. Ah, tem oração nas escolas agora, de forma obrigatória, tem Bíblia nas escolas, mas isso vai chegar no ponto que vai ser impositivo, e vai se voltar contra nós, povo que tem de fato a Bíblia como sua regra de fé e prática. Então não se enganem, toda vez que o poder religioso se une com o poder civil, não é bom para quem é verdadeiramente povo de Deus, ok? Outra coisa, quando Babilônia ela tem seus dogmas, ela causa um colapso ético e a rejeição final do chamado Criador. Por quê? Porque ela entende que a autoridade de legislar é dela. Ou seja, Babilônia entende assim, aquilo que eu falo tem que ser obedecido. Não é o que a palavra de Deus fala, não é o que o Criador fala, mas é o que o sistema religioso fala. E eles de fato acreditam nisso, que a igreja tem mais autoridade, inclusive, do que a palavra de Deus. Então, Babilônia ela trabalha dessa forma aqui, e nós não devemos nos enganar com esses falsos sinais que são dados, ok? Então, essa é a segunda mensagem angélica. Quem poderia ler essa partezinha aqui de baixo, por favor? Babilônia não é apenas uma cidade antiga. É qualquer sistema de adoração baseado no esforço humano e na falsificação da verdade. Ok. Pode passar aí, João, por favor. Vamos agora para a terceira mensagem. Volta ali, João. Terceira mensagem, quem pode ler aí os versos 9 e 10. Capítulo 14, versos 9 e 10. Vai.
Leia aí, Arthur, por favor, versos 9 e 10. Seguisse a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ok, obrigado, Arthur. Então vamos lá, ó. Essa terceira mensagem angélica é diferente das outras. A primeira diferença eu já falei para vocês. Quando é que ela começa a ser pregada, essa mensagem? É no tempo dos mileritas? Não. É para os nossos dias, ok? Porque aqui surge algumas palavrinhas que a gente já estudou em Apocalipse capítulo 13. Vocês lembram? A gente já falou aqui sobre a besta, na verdade a gente falou sobre duas bestas, né? A que sobe do mar, que é quem? O papado. E a que sobe da terra? Estados Unidos. Fala aqui da imagem da besta, que é o quê? A união do Estado com a igreja. Especificamente, o que é a imagem da besta? Protestantismo apostatado. E fala aqui do sinal da besta, que a gente também já viu aqui em Apocalipse 13. Só que aqui já não vai explicar, como a gente já estudou lá em Apocalipse capítulo 13, né? Aqui diz o seguinte: olha a mensagem, se alguém adorar essa besta, a sua imagem, e receber na sua testa, na sua mão, o que é que esse vai receber? Vinho da ira de Deus. Vejam, nós vivemos em um mundo hoje que é o mundo do politicamente correto. Então, cada vez mais você tem que falar coisas que não desagradem aquelas pessoas que estão do seu lado. E dentro do cristianismo, isso também está sendo incorporado em certo grau, onde as mensagens muitas vezes são colocadas de uma forma que não ofenda as pessoas que estão ali. Só que essa terceira mensagem, diferente das outras duas, é uma mensagem que causa ruptura. Ela não tem como se pregar essa mensagem e haver uma coalizão daqueles que acreditam nela e daqueles que não acreditam. Porque essa mensagem ela vai causar uma divisão entre aqueles que creem na palavra de Deus, que creem nas verdades bíblicas, que adoram a Deus da forma como a Bíblia fala, e aqueles que não vão fazer dessa forma. Então, é uma terceira mensagem que não é politicamente correta. É uma mensagem que não vai agradar a todos, mas é a mensagem que Deus chamou o seu povo para pregar nos últimos dias. Essa é a mensagem que Deus chamou vocês para pregarem. Que existe um sistema de adoração falso, existe uma imagem que está sendo criada que também não é verdadeira, é falsa também, que vai impor um sinal que não é o sinal do verdadeiro Deus e que as pessoas vão aceitar porque estão bebendo do vinho de Babilônia, e se continuarem aceitando essa mensagem, não vão beber mais do vinho de Babilônia, mas vão beber do vinho da ira de quem? Nesse politicamente correto que eu trouxe agora, também as pessoas escolhem, às vezes, as partes da Bíblia que são mais interessantes. Muitos só querem mostrar Deus como um Deus tranquilinho, o Deus paz e amor, que Deus é, de fato, Deus é amor. Isso aqui não quer dizer que Deus não é amor, não. Pelo contrário, se Deus colocou isso aqui é porque Ele quer salvar, porque Ele ama, porque Ele está vendo as pessoas indo para o lado errado e Ele está advertindo para que elas não sejam enganadas. Mas é um Deus que também vai agir com justiça. É um Deus que, assim como Jesus quando esteve aqui na Terra, que a gente só vê muitas vezes colocando Jesus tranquilinho, com a criança no colo, mas teve um Jesus que chegou na mesa lá e derrubou tudo. Não foi? Jesus fez isso? Talvez não foi politicamente correto aquilo que Jesus fez, né? Mas Jesus teve um momento que ele, pelo zelo de Deus, ele foi lá e derrubou a mesa lá dos cambistas que estavam na frente do templo. A justiça de Deus, ela vai existir. Então, o amor de Deus continua existindo da mesma forma, mas a justiça de Deus, ela vai ser evidenciada. Então, infelizmente, alguns que não se voltaram para a mensagem bíblica, que não se voltaram para a adoração do verdadeiro Criador, que estão envolvidos com o vinho de Babilônia, vão sofrer, infelizmente, a ira de Deus. E a ira de Deus é muito pior do que a ira humana, ou do que talvez até a ira do próprio inimigo. Ok? Deus, ele retarda esse momento, mas em um momento ele vai agir com justiça. Bom,
Pode passar aí, João, por favor. Então, quem é essa besta? Quem pode ler aqui? Pode ler alto aí. Um sistema global que se usurpa as prerrogativas divinas, exigindo adoração e submissão. E de forma específica, vocês já me disseram no instante, mas vamos repetir. Quem é essa besta aqui que vai impor um sinal? Poder papal, tá? Eles que vão estar ali por trás. O que é a imagem da besta? Mecanismo de coerção. A réplica desse sistema através da união entre igreja, Estado e como leis religiosas. E quem é que vai formar uma imagem da besta? Protestantes apostatados. Protestantismo, principalmente onde? Nos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo lá nos Estados Unidos, cada vez mais, os pastores, os líderes de igreja, dentro do Congresso americano, dentro da Casa Branca, nesse movimento aí, como eu falei, alguns pensando que é coisa boa, mas vai se voltar contra o verdadeiro povo de Deus. Quanto mais a gente vê aquilo acontecendo lá, mais próxima está a perseguição contra nós. Então, alguns estão vendo com bons olhos, mas isso rapidamente vai se voltar contra nós, tá? E o que é o sinal da besta? Símbolo de lealdade. A submissão tangível a esse falso sistema, em oposição direta aos mandamentos de Deus. Então, veja, nos últimos dias, ou vai ter lealdade a Deus, ou lealdade à besta. Ou aquilo que Deus fala, ou que o homem fala. Então, essa terceira mensagem, volta aí, João, por favor, o texto. Essa terceira mensagem, assim, se é uma condicional, né? Deus está dando uma oportunidade de salvação ainda. E por que é que ele quer que o seu povo pregue essa mensagem? Porque ele ainda quer salvar aqueles que estão no falso sistema, dando a eles ainda a oportunidade de se arrepender e se voltar para Deus. É uma mensagem dura, é uma mensagem que mostra erros graves desse sistema babilônico, mas é uma mensagem tentando resgatar aqueles que estão lá. Se essa mensagem não for pregada dessa forma, infelizmente aqueles que vão estar lá não vão entender a mensagem. Então assim, você pregar que uma outra igreja é um sistema falso de adoração, de falsas doutrinas, é algo fácil? Não. Muitos têm medo de falar que o catolicismo é uma igreja que prega coisas erradas. Querem minimizar. Não, vamos ver aqui o que é de comum. A Bíblia diz que é um falso sistema de adoração. Ensina coisas contrárias à palavra de Deus. E a mensagem que Deus quer que a gente pregue é que esse sistema é falso. Nós não, de forma alguma, a gente vai entrar em conflito com as pessoas que aceitam essa mensagem. Pelo contrário, a gente vai tentar salvá-las. A gente não vai discutir, não vai argumentar, não vai bater nas pessoas que, porventura, acreditem nesse sistema. A gente vai mostrar os erros, o vinho que está sendo colocado, que é contrário à palavra de Deus, para que essas pessoas entendam que esse sistema é falso e se voltem para o sistema verdadeiro. E eu queria falar algo para vocês. Deus chamou a gente para pregar essa mensagem. E a gente não tem que ter medo de pregá-la. Com amor, com misericórdia, da forma correta, no momento certo, mas temos que pregar. E dentro dessas três mensagens angélicas está a verdade do sábado, está a verdade de Deus como Criador, está a mensagem da imortalidade da alma, da mortalidade da alma. Todas essas doutrinas que nós acreditamos estão nessas mensagens aqui embutidas. Quando a gente está dando um estudo bíblico para uma pessoa, a gente está mostrando a verdade bíblica e está desconstruindo aquilo que Babilônia ensina. Então vejam, essas mensagens não é para a gente atacar pessoas, é para a gente mostrar as verdades bíblicas, com amor, mas precisamos mostrar, sem medo. É somente dessa forma que as pessoas vão conhecer o que é a verdade e fugir da ira de Deus. Ok? Na verdade, a obrigação seria... Temos que entender que a nossa mensagem é para salvar. Exatamente. Ponto. A gente está querendo salvar. Mas se a pessoa não quer se salvar, é como diz o livro, bata a poeira dos pés e siga em frente. Exatamente. João, passe aí mais 2 telas, por favor. Então, veja, a decisão, é interessante que aí em Apocalipse capítulo 14, diz que o sinal da besta, ele é colocado em que parte do corpo? Na testa e na mão, né?
O que é que a testa significa? Raciocínio, decisão, intelecto. Aquilo que a gente acredita, está aqui, né? O que é que diz mais? Representa o quê? Pode ler. Ação dogmática, lealdade ideológica e crença genuína no falso sistema. Quando a gente fala das verdades bíblicas, as verdades bíblicas sempre são colocadas através da testa. Por quê? Porque as verdades bíblicas precisam de decisão, precisam de consentimento nosso. Deus não impõe nada. Deus não quer que ninguém sirva a Ele de forma forçada. Deus quer decisões livres. Livre-arbítrio, livres escolhas. Então, sempre para Deus é através desse símbolo da testa. Só que o inimigo, o que ele quer é ter adepto. Então, para ele, pode ser na testa e pode ser também onde? E a mão significa o quê? Leiam aí, por favor. Representa o comportamento e a sobrevivência. Submissão forçada por motivos econômicos, sociais ou medo, mesmo sem a quem se integra. Então, nós já estudamos isso aqui sobre o sinal da besta, né? E a gente já entendeu que algumas pessoas vão querer seguir por livre e espontânea vontade, porque acreditaram nessa mensagem, mas a maioria não vai ser porque acreditaram que o domingo é o dia a ser guardado, o dia de adorar o Criador, nada disso. É porque lá em Apocalipse 13, verso 15, diz assim, olha, se você não adorar a besta, o que é que vai acontecer? Não vai poder comprar e vender, ou seja, você não vai poder trabalhar. E aí, como você não vai poder, algumas pessoas vão dizer, então eu vou. Já para trabalhar eu preciso me manter, né? E aí tem a ver com a mão, que tem a ver com as nossas ações. Então, Satanás não se importa que todas as pessoas tenham tomado uma decisão por convicção. O que ele importa é que as pessoas não acreditem, não façam obediência à lei de Deus. Se é na testa ou na mão, ele não se importa. Quem que lê essa partezinha aqui, por favor? O falso sistema aceita tanto a devoção intelectual quanto a mera conformidade prática. Que é isso que eu acabei de falar, né? Pode passar aí, por favor, João. Então vamos lá, esse quadrinho é bem interessante, ó. Então, nos últimos dias, só vão haver dois grupos, tá? Os que mantêm a lealdade a Deus e os que não mantêm a lealdade a Deus. Só vão ter dois grupos. Então, os que mantêm lealdade a Deus, eles vão receber o que na testa? Selo de Deus. Isso é importantíssimo, porque aqueles que receberam o selo de Deus vão estar salvaguardados por Deus. Então, vão estar protegidos por Deus. Então, os leais vão receber o selo de Deus, que demonstram o quê? Ou seja, vamos dizer assim, olha, quem tem autoridade na minha vida é o Deus criador dos céus e da terra. É apenas na testa, porque requer uma crença genuína. Isso é refletido através de amor, liberdade e o sábado, que vai ser o grande ponto, né? Nos últimos dias, o grande ponto aí de controvérsia. E Deus, através desse selo aqui, Ele vai fazer o que conosco? Nos proteger. A gente vai estudar depois o porquê Ele vai nos proteger. E Ele vai nos dar o quê? Vida eterna, tá? Então, aqueles que forem fiéis a Deus receberão o selo de Deus. Quem não for fiel a Deus, ele vai receber a marca que traduz em quê? A autoridade humana ou a tradição, vai seguir os costumes, as práticas de todos. Pode ser que parte? Na testa ou na mão. E como é que a besta vai utilizar para poder colocar o seu sinal? O que é que ela vai fazer? Vai usar o quê? Força, imposição, falso diante. O Estado vai estar junto com a igreja, vai usar o seu poder civil para impor aquilo que é acreditado, ok? Mas qual é o final? Qual é o resultado? Vai sofrer o quê? Que a gente viu agora. Qual vai ser que a gente viu na terceira mensagem? A ira de Deus. A ira de Deus. E que diz lá que não misturada. A partir daí, a misericórdia foi estendida por muito tempo, deu oportunidade a todos, mas vai chegar um momento que Deus vai ter que agir. Algumas pessoas não entendem, né? Por que Deus vai precisar agir assim? Ele precisa colocar um ponto final na história do pecado. Senão a gente vai viver essa miséria a vida toda.
Então, em algum momento, Deus precisa colocar um ponto final. E Ele vai precisar destruir aqueles que não aceitaram, aqueles que não quiseram submeter. Tudo que foi possível o céu fazer vai ser feito para a salvação. Essa terceira mensagem angélica aqui, a gente vai ainda estudar sobre isso, o alto clamor, ela vai ser pregada com uma força que nunca foi pregada. Veja, nós estamos em uma igreja que é uma igreja mundial, mas a gente ainda não tem uma força. Sempre que eu estou aqui em cima, eu olho aqui para o bairro Siqueira Campos, e a gente não tem capacidade de convencer, né, nem de alertar, nem de chamar a atenção das pessoas que estão aqui ao nosso redor. As pessoas que estão nessas casas aqui, ó, que eu estou vendo aqui pela janela. A gente não consegue, a nossa força é tão pequena que essas pessoas, muitas delas aí, não sabem o que é que a gente acredita. Mas vai chegar um momento que Deus vai derramar o seu Espírito e que esse povo, defeituoso como somos, vamos ser cheios do Espírito e vamos pregar essa mensagem com força total. E todos vão ouvir e vão tomar uma decisão consciente se querem adorar o Criador ou se não querem adorar o Criador. Mas enquanto esse momento não chega, nós temos que trabalhar. Nós temos que anunciar. E cada um de vocês foi chamado para ser um atalaia. Lembra que a gente viu lá no início? Portador de luz, aquele que anuncia. Não espere que o pastor da igreja, que a igreja em si, como instituição, faça o trabalho que você deve fazer. Você tem alguns lugares que só você entra. Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, com sua família, que eu não conheço, que eu não vou chegar lá e que você vai. Então, Deus lhe colocou como atalaia lá, naquele lugarzinho lá, para você falar do amor de Deus, pregar as mensagens, porque tem muita gente que está enganado pelo vinho de Babilônia e não tem esclarecimento com relação à verdade. E você está ali para esclarecer essa pessoa. Então, o nosso papel, e a gente conhecendo essas 3 mensagens angélicas, não é só para a gente adquirir conhecimento. É principalmente para a gente ser esse anjo que dá o sonido na trombeta, que faz as pessoas conhecerem aquilo que a gente acredita. Um pregador, uma vez, um pastor, ainda quando a gente estava na outra igreja lá, ele usou uma frasezinha que alguns irmãos nossos são agentes secretos de Cristo. O que é que ele quis dizer? Agente secreto é aquele que se infiltra em alguns lugares e a pessoa nem sabe que ele é agente secreto, não é? Ele está ali no meio, ninguém sabe. E muitas vezes a gente está no nosso trabalho, a gente está na nossa vizinhança, estamos infiltrados ali, a pessoa nem sabe o que a gente acredita, nós somos cristãos, nós guardamos o sábado, porque nós não falamos. Atalaia é aquele que fala, que adverte, que mostra, e Deus nos chamou para isso, para sermos esses atalaias. Então vamos lá. No final, eu falei aqui, logo no início do estudo, no final, a grande questão vai ser o quê? Adoração. O grande cerne dessas mensagens aqui tem a ver com adoração. Ou adoramos ao verdadeiro Deus, ou, mesmo que de uma forma inconsciente, vamos adorar quem? A Babilônia, ok? Então, quem adora o verdadeiro Deus, ele funda o seu conhecimento, as suas decisões em quê? Na palavra de Deus. E quando fala aqui no santuário, é porque, e eu falei isso no início, né, que nós como povo, nós temos algumas crenças que a maior parte do mundo cristão não tem. Por exemplo, a crença do santuário, a teologia do santuário, só a Igreja Adventista que prega. A ideia bíblica, né, teológica, de 1844 para cá, do juiz investigativo, é a Igreja Adventista que prega. É bíblica, está lá, Jesus como sumo sacerdote, mas as igrejas não falam sobre isso. Então, o santuário celestial é uma verdade bíblica, mas que as outras igrejas não estão pregando. E nós conhecemos essa verdade e devemos pregá-la. A nossa, aqui ainda ficou o arquiteto, a adoração voluntária ao nosso Criador, alinhados aos mandamentos de quê? Divinos. Estou falando aqui da arquiteto, porque aqui foi a IA que fez o slide. Onde eu vi, eu corrigi, mas aqui ainda ficou. Então, o reino de Deus se baseia nos mandamentos de quem? De Deus. Os mandamentos que vêm da palavra de Deus. E Babilônia se baseia em quê? Na conclusão e no engano. O que mais? Adoração coercitiva, baseada em dogmas humanos. E o que mais? Rebelião institucionalizada. Ou seja, quando Deus fala algo, o sábado é o dia para ser guardado. E um determinado sistema religioso diz assim, não é o sábado, é o domingo. Ele está fazendo o quê? Uma rebelião de forma institucional.
E boa parte das pessoas aceitam esse dogma, esse ensinamento, sem pesquisar verdadeiramente na palavra de Deus. E o que é que Deus nos chama para fazer? Ensinar essas pessoas o que está contido verdadeiramente na palavra de Deus. Com amor, com paciência, sem querer colocar a goela abaixo, porque nem todos estão querendo ouvir a verdade, então nós temos que ser tolerantes, pacientes, mas se der uma brechinha, temos que falar. Temos que ensinar essas pessoas. Pode passar? E a gente finaliza essa parte falando assim, ó, a primeira mensagem angélica diz que nós recebemos um chamado. Vocês viram no primeiro texto que eu usei lá de Eventos Finais, que nós somos chamados para uma obra específica. Qual é a obra? Eita, vou ter que começar de novo. O povo adventista foi chamado para uma obra. Que obra foi essa? A pregação das 3 mensagens angélicas. Esse é o nosso chamado. Deus nos chamou para isso. Aí não pode ser mais uma igreja que prega as mesmas coisas que as outras igrejas pregam. Nós temos uma mensagem peculiar. E qual é o aviso que Deus dá através dessas mensagens? Que a gente viu na segunda mensagem. Qual é o aviso? Para a gente fazer o quê? Se afastar de quê? De Babilônia, dos erros doutrinários. E como é que a gente se afasta dos erros doutrinários de Babilônia? Conhecendo a palavra de Deus verdadeira, né? Que está aqui na nossa mão. E qual vai ser a consequência daqueles que se mantiverem, vamos assim dizer, alienados sobre essa mensagem falsa aqui? O que é que vai acontecer? Vão receber esse símbolo, que é a marca da besta, e o que é que vai acontecer no final? Perdição, morte eterna. Vai receber a ira de Deus, a gente já viu aqui, e como consequência final e última, morte eterna. Então Deus, ele colocou essas mensagens nas nossas mãos porque ele quer salvar. E vejam, alguém pode pensar aí, mas a gente não pode pregar o evangelho sem falar das 3 mensagens angélicas? Pode pregar o evangelho sim ou não? Sim. Mas para os nossos dias, vai ser necessário pregar essas mensagens sim ou não? Sim. Vai ser essencial. Porque ainda a gente não está vendo ainda um mundo configurado como ele vai estar daqui a algum tempo. Com 2 grupos bem definidos. Os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam. Vai chegar um momento que isso vai ficar bem visível. Porque todo esse sistema, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, formam a imagem da besta, vão trazer esse dia como sendo um dia de adoração, que é o domingo, em contrário àquilo que Deus deixou, que é o sábado bíblico, que aponta para o Criador dos céus e da terra. Ok? Então, a resposta divina, uma geração definida por lealdade inabalável. Só vai ficar ao lado de Deus quem tomou uma decisão, aqui na testa, uma decisão firme por obedecer a Deus, ainda que perca coisas nesse mundo. Ainda que não tenha o apoio popular como nós temos hoje. Ainda que não tenha as liberdades que nós temos hoje. Ainda que percam coisas que nós temos hoje. Então, a gente viu o funil de Babilônia ali, mas o funil do povo de Deus também vai ser forte. Vai acontecer uma sacudidura muito grande do nosso povo, porque infelizmente nem todos vão estar disponíveis, vão querer passar por esse processo até que sobre o remanescente do remanescente. O remanescente final. Aqueles que vão permanecer fiéis a Deus, ainda que percam coisas nesse mundo. Ok? Então, Deus está nos chamando, mais uma vez, para a gente finalizar, para 2 coisas. Primeiro, para que nós aceitemos as 3 mensagens angélicas. Que nós possamos temer a Deus, que nós possamos dar glórias a Deus, entendermos que a hora do juízo já chegou e que essa mensagem nós possamos colocar em prática na nossa vida e levar essa mensagem para outras pessoas. Acho que é o último slide, né, João? Finaliza com essa. A característica que aparece aqui em Apocalipse 14:12 é a característica da paciência. O verso 12 é assim: aqui está a paciência ou perseverança, em algumas versões, dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu queria finalizar com essa palavrinha aqui, paciência. Vejam bem, nós estamos estudando aqui, a cada 15 dias, algum tema profético. Alguns gostariam que isso já estivesse acontecendo.
mas o mundo não está preparado ainda. O mundo não conheceu a verdade ainda. Então, Deus tem o tempo dele. Nós devemos esperar o tempo de Deus, com paciência. E quando as coisas começarem a acontecer, esses eventos finais começarem a acontecer, nós devemos permanecer com paciência. Nós já vimos aqui no último estudo que talvez o tempo entre o decreto e a volta de Jesus, talvez ele demore um pouquinho. E vai precisar o quê? Perseverança, paciência. Então, nós precisamos permanecer firmes durante todo o processo, mesmo que nós percamos coisas nesse mundo. No final da história, o verso 12 diz assim, olha, aqui está quem sobrou, aqui está quem teve paciência, aqui está quem perseverou até o fim. Porque Jesus falou, quem perseverar até o fim será salvo. Então as dificuldades vão vir, mas quem perseverar até o fim será o quê? Salvo. E quem serão esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O meu desejo é que cada um de vocês façam parte desse grupo aqui, que vai perseverar até o fim, que vai continuar firme aos mandamentos de Deus e que vai estar com a fé inabalável em Jesus, que é o autor e consumação da nossa fé. Amém. Que nós possamos até o fim, não importa o que aconteça conosco, não importa que esse mundo passe, nós possamos permanecer fiéis até Jesus voltar. Amém. Que Deus nos abençoe a cada um de vocês, cada um de nós. E eu quero saber se vocês estão afiados nas 3 mensagens angélicas. Estão afiados? Posso perguntar? Fazer uma revisão, tá? Então vamos lá. Eu quero, de forma unânime, todo mundo falando junto, certo? O que é temer a Deus? Eita, peraí. Não, tire disso aí, João. Agora não tem mais dica, não. Vamos lá. O que é temer a Deus? Se submeter, né? Se render a Ele. O que é dar glórias a Deus? Não, João, tira daí. Não. Aí pode deixar. O que é dar glórias a Deus? Viver. A palavrinha, certo? Dar glórias é viver. É com a sua vida demonstrar aquilo que você acredita, tá? E o que é a hora do juízo? O início do juízo que começou quando? E qual foi o propósito desse juízo? Qual é o propósito? Não, do juízo. Qual é o propósito do juízo? De um julgamento. Qual é o propósito do julgamento? Dar uma sentença. Analisar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E quem que está fazendo esse juízo? Onde? O santuário celestial. Começou quando mesmo? Como é que vocês sabem que foi em 1844? Muito bem. Eu não falei hoje, mas por que acaba aí? Quando foi que começou esse período de 2.300 tardes e manhãs? Quando é que começa? Para eu saber quando termina, eu preciso saber quando começa. 457 a.C., que foi o quê? Artaxerxes, dando ao povo. Muito bem. Então começou a hora do juízo, né? E por que Deus fez questão de colocar aqui a adoração ao Criador dos céus e da terra, na primeira mensagem? Porque Deus sabia que no tempo do fim surgiriam falsas ideias contrárias a Deus como Criador, como o Big Bang que a gente viu aqui, a teoria da evolução, e Deus precisava informar, reafirmar que Ele é o Criador dos céus e da terra, ok? Porque se esse pilar desmorona, tudo se desmorona na Bíblia. O primeiro verso da Bíblia começa assim, ó, no princípio criou Deus. O primeiro atributo de Deus é Deus Criador. Então, ele sabia que Satanás ia usar essas artimanhas e ele colocou aqui na primeira mensagem angélica. Bom, a segunda mensagem. Caiu Babilônia. Babilônia caiu ou não caiu? O que foi que caiu? O que foi que caiu? A verdade apareceu, então as falsas doutrinas caíram. Mas o sistema ainda, de forma definitiva, ainda vai cair no futuro, né? Muito bem. O que é o vinho mesmo?
Falsas doutrinas. Muito bem. Terceira mensagem angélica, sem botar aí, João. Qual é a terceira mensagem angélica? Se alguém adorar a besta, tem que decorar depois, viu? E a sua imagem receberá o sinal na sua mão, ok? Quem é a besta que fala ali? Quem é essa besta? Poder papal. O que é a imagem da besta? Protestantina, ou seja, aquelas igrejas que em um momento protestaram contra Roma, mas agora vão se voltar e vão dar as mãos ao poder papal, ok? E o que é o sinal da besta? Que vai receber na testa. Qual é o sinal da besta? Quando o domingo foi instituído como um dia de adoração através de uma legislação. O domingo hoje é um dia comum, ainda não é o sinal da besta, mas quando houver uma legislação que coloque ele como sendo o dia oficial de adoração, ele vai se transformar no sinal da besta, ok? E o que é a ira de Deus? Derramamento das pragas. Deus vai derramar sua ira. Vejam, a ira de Deus vai ser a última parte. Deus vai agir com misericórdia toda a vida do ser humano aqui na Terra. No final, quando aqueles rejeitarem a Deus completamente, a ira de Deus vai ser derramada através das suas pragas. O povo de Deus, que recebeu o selo de Deus, vai ser punido pelas pragas? Não. Por que não? Por que vão estar protegidos? Tá, porque guardam os mandamentos. Mas por quê? Porque receberam o selo de Deus. Estão protegidos, estão guardados. A gente vai estudar isso mais à frente, mas vai haver decreto de morte e tantas coisas, mas o povo de Deus vai estar ileso com relação aos ataques de Satanás, ok? E a gente finaliza com o verso 12 que diz: aqui está a perseverança dos santos, a paciência. Aqueles que fazem o quê? E a fé em Jesus Cristo. Aqueles que permanecerem até o fim, perseverarem até o fim, serão o quê? Salvos. Alguma dúvida? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Vão ser protegidos. Isso é depois. Não. Vão ser protegidos. É. Vamos orar? Querido Deus que está nos céus, muito obrigado por mais esse momento que estivemos aqui estudando a Tua Palavra. Que essas 3 mensagens nós possamos compreendê-las, que foi o Senhor que deixou para nós, que possamos colocar em prática em nossas vidas e que possamos ser seus atalaias nesse mundo que está a perecer. Possamos levar essas verdades bíblicas para as pessoas que ainda não conhecem, para que elas também possam alcançar o prêmio da vida eterna. Esteja conosco nesse restante de sábado, isso é que eu te peço, por Jesus. Amém. Aí tem aí o próprio slide que vai ser o próximo tema, só para você.